Oi, domingo, 1º de dezembro de 2019, dia em que o Arthur completa 6 meses de vida, meio aniversário, né? E hoje, quando eu acordei, Isabel não estava na minha cama e eu estava ainda meio dormindo e fui fazendo esse poema que eu tomo a liberdade de ler para você. Vocês, 338 mil inscritos no meu canal. Juventude A3. Era cedo, muito cedo ainda. O sol não tinha dado as caras pela janela fechada do quarto. Acordei ouvindo passos no corredor. Pensei que fossem Isabel e Arthur, e ela vinha pedir ajuda para eu ficar com o bebê e ela ir ao banheiro, escovar os dentes e lavar o rosto. Mas não eram eles. Ouvia o pulsar de meu coração remoçado pela presença dos dois na minha vida velha de 68 anos. Ou melhor, eram sim Isabel e Arthur, caminhando pelas artérias e veias desta melhor manhã de minha nova mocidade. Bom, depois de tomar essa liberdade, vamos aqui debater os assuntos do dia, porque você sabe que eu venho desde setembro neste canal, setembro de 2018, neste canal, e tenho a honra de ter 338 mil inscritos, sem ter falhado. Falhei muito poucos dias quando o Arthur nasceu, mas normalmente vou de domingo a domingo nele, né? E hoje, 1º de dezembro de 2019, tem uma notícia que repercute uma notícia de ontem. Ontem eu contei para vocês que há uma forte tendência de, ainda antes do recesso, o Congresso aprovar uma medida, uma lei que foi redigida por Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, em 2015, quando ainda era senadora. Ela, como se sabe, não disputou o Senado, porque sabia que ia perder, disputou a Câmara, porque na votação proporcional, e essa é uma das críticas que eu faço à votação proporcional, na votação proporcional, os deputados que são eleitos tanto para o Estado como para a Federação, não são representantes diretos da sociedade, mas indiretos, porque dependem inclusive da matemática, né? Pois bem, hoje vem uma notícia de que recursos destinados por deputados e senadores para financiar obras e programas nas suas bases eleitorais, que é exatamente o caso desse projeto, que acaba com a vigilância do TCU sobre isso e que permite que, passando por cima do governo federal e do TCU, do Tribunal de Contas da União, os parlamentares negociem diretos com prefeitos e governadores e encaminhem verbas diretamente para eles, sem controle de ninguém, né? Então, eu vejo essa notícia de Brasília, de que esses recursos não contribuem para melhorar a vida das pessoas. Na hora em que se decide para onde parte das emendas parlamentares deve ser enviada, necessidades reais da população são ignoradas. Estas são algumas das conclusões de uma auditoria em emendas feitas entre 2014 e 2017, que o Tribunal de Contas da União acaba de concluir. Todos os anos, parlamentares podem decidir onde o governo deve colocar parte dos recursos públicos. Ao todo, cada um tem o direito de apresentar até 25 emendas individuais. O valor muda ano a ano. Em 2020 serão 15.900.000 por parlamentar, o que significa o destino de 9,5 bilhões de reais a ser decidido por 513 deputados e 81 senadores no Congresso. E a conclusão do estudo do TCU é que essas emendas servem fundamentalmente para atender a interesses pessoais, políticos e partidários dos parlamentares e não interesses da cidadania. Bom, hoje é domingo, então eu quero discutir aqui um assunto cultural. Eu tenho acompanhado esse grande conflito em torno da escolha da poetisa americana Elizabeth Bishop para ser homenageada no ano de 2020 na Feira Literária de Paraty, Flip. Então há uma grande discussão, uma polêmica, primeiro que tinha que ser um escritor brasileiro e não um escritor americano. Eu tendo a concordar com essa ideia, mas eu, primeiro, não tenho assim uma grande
atenção voltada, nunca fui a uma Flip, ao contrário de quase todos os outros escritores, não tenho o menor interesse no que passa na Flip, que é basicamente uma feira literária de interesse de uma editora e de um grande banco que é o dono da editora. É uma coisa particular, privada. Paraty é uma cidade maravilhosa, a feira promove, é uma coisa de mercado, mas como profissional da literatura, como escritor, eu não dou à Flip essa atenção exagerada. Estou dando neste momento porque a Flip está refletindo um momento do que chamam aí de polarização, da radicalização das brigas, das polêmicas no Brasil. Então, a primeira grande polêmica não é o fato dela ser americana, enquanto há vários escritores brasileiros, inclusive mulheres. Nélida Pion, por exemplo, poderia ter sido homenageada nessa feira, uma grande escritora, Lígia Fagundes Telles, né? Há no Brasil grandes escritoras, mulheres, que mereciam esse galardão. A Elizabeth Bishop não é uma poeta menor, ao contrário do que estão dizendo. É uma poeta americana de bom porte, mas ela está sendo muito patrulhada porque ela fez uma frase favorável ao golpe militar. No dia 1º de abril de 1964. Pois bem, há uma questão até pessoal no meio disso. Ela era lésbica e vivia com Lota Macedo Soares, uma mulher da alta sociedade do Rio. Essa família Macedo Soares é muito importante no estado do Rio, e que era ligadíssima por afeto pessoal, por laços pessoais e até familiares, com o então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Então, essa conexão da Elizabeth Bishop, que era uma mulher elitista, então ela teria realmente tendência a apoiar a Revolução. Na verdade, ela se passava pelo convívio familiar, né? Ela morava numa casa que era muito próxima a um sítio do Lacerda, na Serra, lá no Rio, e frequentava o Lacerda com a sua parceira naquele momento, que era a Lota Macedo Soares. Em primeiro lugar, Carlos Lacerda foi o maior governador de estado da história do Rio de Janeiro. Muito embora que ele não foi governador do Rio, ele foi governador da Guanabara, que só era a cidade do Rio de Janeiro e que depois foi incorporado. Quando a capital mudou para Brasília, aí depois houve uma incorporação ao estado do Rio. Hoje o estado do Rio engloba a cidade do Rio de Janeiro e o antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, né? Então, em primeiro lugar, existe uma mistificação do Corvo, do Lacerda como o inspirador do suicídio do Getúlio, e do Lacerda como um político de extrema-direita. Agora, o Lacerda foi, sem sombra de dúvida, o melhor governador da história do Rio. E uma das suas principais obras, que é o belíssimo Aterro da Glória, o Aterro do Flamengo, foi todo planejado por Lota Macedo Soares, que era arquiteta, e pelo grande paisagista Burle Marx. Quem vai ao Rio e usufrui do passeio no Aterro do Flamengo nem sabe o que era aquilo antes, mas era uma coisa realmente deplorável e que devemos a isso. Então, os escritores estão bravos com isso, até porque ela falava mal de Manuel Bandeira. Dá licença eu tomar um pouquinho d'água, porque a boca está muito seca. Eu, particularmente, diria até que Manuel Bandeira é melhor poeta do que Elizabeth Bishop, embora não se possa fazer esse tipo de comparação entre uma língua e outra. Ela escrevia em português, em inglês, e o Manuel Bandeira em português. De qualquer maneira, essa discussão não tem essa importância. Eu acho que a Flip não é uma coisa do outro mundo, ao contrário de quase todo mundo na minha área, lá na área de jornalismo cultural principalmente, e acho também que seria natural, do ponto de vista até mercadológico, que fosse um escritor brasileiro, não um escritor americano, que, por sinal, era boa poeta, não tinha uma produção tão reduzida como estão dizendo, mas não era também uma grande vendedora de livros, nem tinha uma obra que pudesse ser melhor do que se comparar, por exemplo, com a Nélida ou com a Lígia, né? Pois bem, tomada minha posição sobre isso, eu quero dizer que a Elizabeth Bishop foi tema de uma excelente
monólogo que a Regina Braga fez a partir de um texto de Marta Góes. Bom, e sobre o Brasil, a Bishop escreveu uma coisa que podia valer para hoje. Nunca vi motivo para discussão sobre o nada. Pois é. Bom, antes de encerrar, eu só quero lamentar que o Brasil ainda seja tão atrasado que um jogo entre Flamengo, campeão, Palmeiras, terceiro lugar, mas pode ser vice-campeão, ter que ser um jogo de uma torcida só. Quando o jogo no primeiro turno foi com 2 torcidas, 10% foram vendidos, os ingressos foram vendidos ao Palmeiras. Então o Palmeiras está com uma torcida só, não estou reclamando porque é o Palmeiras, eu estou reclamando que é o atraso. E o atraso na cidade mais avançada do Brasil, que é São Paulo, uma cidade industrial, uma cidade de importância cultural e que tem essa coisa da Idade Média não, da Idade da Pedra Lascada, que é um jogo clássico desse, o jogo mais importante do Brasil hoje, o jogo mais importante do campeonato, ser feito para uma torcida só. É isso aí que leva o Brasil para o buraco, né? Tudo que leva o Brasil para o buraco, disso aí faz parte esse tipo de mentalidade que cria o seguinte: a polícia e o Ministério Público são incompetentes, não conseguem combater as torcidas organizadas e fazem o jogo da torcida só no estado, que não adianta nada, porque depois, quando é um caso de clássico aqui de São Paulo, vão se matar nas ruas, até longe do estádio, até em bairros distantes, né? Então é uma coisa que não resolve nada, a não ser dar folga no domingo para promotor e policial, tá certo? Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará. Antes de eu me despedir de você, eu quero avisar que eu estou muito disposto a não fazer mais vídeos ao domingo. Eu tenho uma grande, como eu falei no Arthur no começo do vídeo, eu vou explicar aqui. A Isabel e eu ficamos sozinhos, sem babá, sem ninguém que possa nos ajudar, e o meu tempo para fazer o vídeo fica muito escasso. Eu peço desculpas a você e quero pedir, não uma semana inglesa, sábado e domingo, mas pedir uma folguinha no domingo para você. Tá bom, meu patrão? Em pé!